Aleluia. Glória a Deus. Amém, queridos. Amém. Glória a Deus. Queridos, uma das coisas grandiosas de Deus, uma das belezas do nosso Senhor, é que o pastor Juscelio gosta de falar que Jesus nunca constrangeu ninguém com o seu poder. Ele sempre constrangeu as pessoas com o seu amor. A grandeza de Deus, a soberania de Deus, a onisciência, a onipresença, a onipotência de Deus, não faz Deus trabalhar na sua independência. Ele pode fazer tudo sem nós? Pode, mas decidir não fazer nada sem. Não é porque Ele precisa. Eu às vezes penso que a nossa jornada com Deus é como aquela mãe que chama uma criança, a menina de 5 anos para lavar a louça. É como o pai que chama o menino de 5 anos para ajudar a lavar o carro. Você acha que a menina que lavou a louça ficou limpa? Não, a mãe vai ter que lavar tudo de novo. Mas ela não chamou a menina porque a menina sabia fazer. Ela só chamou a menina porque queria ter comunhão. Quando seu filho foi pintar o apartamento com você, a casa, ficou bom a parte que ele pintou? Não, mas você não chamou ele sabendo que ele ia fazer um bom trabalho. Você que só queria ele perto. Eu penso que com Deus é a mesma coisa. Ele chama a gente para o serviço, mas no final ele tem que refazer tudo. A gente atrapalha mais do que faz, irmão. A gente vai fazendo, ele vai refazendo. A gente é expert em estragar o que ele faz. Mas Ele não chamou você porque você era perfeito. Ele chamou você porque Ele quer você junto. Você está entendendo? Ele não chamou você porque você tem algo que Ele não tem. Porque até o desejo de adorar veio dEle. É tudo dEle, por Ele e para Ele. Ele é Senhor de todas as coisas. Só que Ele disse assim: olha, se é para me viver sem Ti, eu morro por Ti. Ele preferiu morrer por você do que viver sem. Ele falou: tão bom, porque eu quero você. Isso não cabe na nossa cabeça, isso não cabe na nossa mentalidade. Como é que um Deus que não precisa de nada quer você, deseja a mim? Isso não é outra coisa senão amor. Agora, esse Deus que criou todas as coisas, que estabeleceu todas as coisas, Ele não manipulou todas as coisas. Ele não manipulou. Existem coisas que Ele estabeleceu. Ele estabeleceu o sol, a lua. Quando você lê o livro de Jó, você vai entender muito isso. Ele colocou limites. Ele faz algumas perguntinhas básicas ali para Jó, né? Que Jó não consegue responder nenhuma. Pede ajuda dos universitários e tudo, e Jó não responde nenhuma, né? Se eu não me engano, no capítulo 3 de Jó, ele faz 8 perguntas. No capítulo 30 e poucos, Deus faz 30 e poucas perguntas para Jó. Deus colocou limite a algumas coisas. Preste atenção nisso. Deixa o Senhor ministrar o teu coração. Deus colocou limite. Mas tem uma coisa que Deus, sendo todo poderoso, Ele não interviu. Ele não interviu no seu poder de escolha. Ele não interviu no seu poder de decisão. Deus não interfere nas nossas escolhas. Ele te deu algo chamado livre-arbítrio. Ele te deu um poder de escolher. E mesmo Ele tendo o poder de impedir, Ele não faz. Por quê? Porque senão Ele se tornaria um manipulador. E Ele não é um manipulador. Ele te convida para entrar no quarto, mas Ele não te obriga a entrar lá. Ele diz: olha, quando você for orar, entra no teu quarto. Mas Ele não te põe de castigo no quarto. Ele te chama para o quarto. É como se Ele dissesse assim: ó, duvido você entrar aqui. Se você entrar aqui eu te pego. Mas Ele não te obriga. O que nos obriga a viver algumas coisas é a religião. A religião coloca regras. Deus não. Deus estabelece princípios. Deus não quer que você venha para a igreja. Deus quer que você queira vir.
Deus, eu tenho que ler a Bíblia. Você não tem que ler a Bíblia não, irmão. Você quer ler a Bíblia? Eu tenho que ler a Bíblia para agradar a Deus. Deixa eu te contar um segredo. Quem escreveu foi Ele. Ele sabe tudo que escreveu. Quem não sabe somos nós. Você não está lendo a Bíblia para Deus, você está lendo a Bíblia para você. Até a adoração que nós damos a Ele, porque a adoração não muda o adorado, a adoração muda o adorador. Deus é o mesmo antes, durante e depois da adoração. Imagina você dizendo: Deus, tu és santo. Ele fala: eu acho que não. Eu não sei não, eu estou em dúvida. Hoje eu acordei assim meio com a alta baixa estima, estou meio... Não, Deus sabe quem é. À medida que nós vamos adorando, quem vai sendo transformado sobre nós, e todos nós com o rosto descoberto, contemplando como por um espelho, nós somos transformados de glória em glória, na mesma imagem. Antes, durante e depois da adoração, Ele é o mesmo. Quem não é mais o mesmo é você. Quando você o contempla, quando você tem uma revelação de quem Ele é, você fala: eu encontrei com Ele ali, cara. Ele acabou com a minha vida. Esse Deus, Ele não intervém na sua escolha. Quando nós olhamos para Gênesis capítulo 3, abra comigo. Eu quero ser breve. Eu estou com vontade de chorar. De verdade, hoje eu quero. Vontade de chorar na presença dEle. Gênesis 3, versículo 1. Aqui está falando da queda do homem. Aqui está falando do primeiro pecado, se assim podemos dizer. Aqui está a conversa da serpente com a mulher, tá? Diz assim: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e, como Deus, serei conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e, percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Amém? Eu te pergunto, irmãos, aonde que Deus estava quando estava rolando esse bate-papo? Estava dando toda essa conversa. Deus é onisciente, sim ou não? Sabe de todas as coisas. Deus sabe de tudo. Ele sabia o que ia acontecer. Escute, essa conversa aqui era uma conversa que afetaria Adão e Eva. Quem era Adão e Eva? O CEO da terra. Era o CEO de toda a terra. Todo o projeto de Deus estava depositado aonde? Nesse homem. Quem foi que deu nome a todos os animais? Foi ele. Quem é que foi criado à imagem e semelhança de Deus? Foi ele. Tudo que Deus tinha como projeto, inclusive eu e você, estava aonde? Em Adão. Nós estávamos dentro dele, viemos dele. Agora de repente está tendo uma conversa, e Deus sabe que essa conversa, como diz a galera, vai dar ruim. Deus sabe que a conversa vai dar ruim, mas Deus está lá sentado no trono dele, de boa, a conversa está rolando. Ô Deus, como é que o Senhor sabe que esse negócio vai dar ruim? Pergunta para as mulheres que essa multiplicação de dor de parto, se elas gostam disso. Toda circunstância, tudo que ia ser gerado, por que Deus não interviu? De boa, eu teria intervido. Descia lá, tinha pegado aquela serpente pelo pescoço. Irmão, se você estudar a serpente, quando você olha lá em Apocalipse, ela vira um dragão. A serpente vira um dragão lá em Apocalipse, porque foi alimentada, ela foi crescendo. E Deus não faz nada. Eu fico de cara, eu falo: Deus, como é que o Senhor está vendo esse negócio? Por que o Senhor não... É como se Deus dissesse assim: o poder de decisão é sua.
Deus sabia, Deus soube. Como é que é? Deus sabia que eles iam comer? Sabia. Ele já soube sim, o cordeiro estava morto desde a fundação do mundo. O cordeiro estava morto desde a fundação do mundo. Escute, não tem problema que você venha passar que Deus já não tenha criado uma saída. Quando o diabo disse, derrubei a tua criação, Deus disse, deixa de ser bobo, rapaz. O cordeiro já está morto antes da fundação do mundo. Você não me pega de surpresa. Mas o ponto que eu quero trabalhar um pouquinho nessa noite, poucos minutos, é: Deus não intervém na sua decisão. Tem gente que pensa que Deus vai pegar ele e vai fazer assim, vamos. Deus não vai fazer isso com você. Deus não vai, eu estou falando, pastor, para Deus me pegar e me levar para orar. Não, Deus pode te dar fome, mas a decisão de orar é sua. Existe uma coisa que Deus não vai intervir. Deus não vai intervir no seu poder de decisão. E nós estamos no começo de um ano. Quais são as escolhas que vocês estão fazendo? Pastor, ainda bem que eu não fiz nenhuma. Não fazer escolha já é ter feito uma. Não ter feito nenhuma escolha já é ter feito uma. Existem pessoas que estão esperando Deus fazer algo, quando na verdade Deus está esperando você tomar uma decisão. Tem gente que está esperando Deus arrumar uma mulher para ele. Como assim, pastor? Deus não tem uma mulher para mim? Tem não, irmão. Pronto, aí você está, peraí, pastor. Imagine que nós temos 7,3 bilhões de pessoas no planeta e Deus tem uma mulher para você. O primeiro milagre é fazer vocês se encontrarem. Se ela for uma japonesa, irmão, for uma chinesa, vai dar um milagre. O segundo, se ele tivesse que tirar o seu poder de escolha para dar uma única esposa para você, ele tiraria o seu poder de escolha de ir para o inferno. Ele vai te apresentar uma esposa. Ele vai te apresentar uma pessoa. E que na verdade existe dezenas e dezenas de pessoas que têm a possibilidade de dar certo com você. Mas Deus está falando, a escolha é sua. Você escolhe, a decisão é sua. Você precisa escolher. Baseado no quê? Baseado em valores, em princípios. Tem gente que fala, pastor, quando eu casei eu estava cego, o que eu faço? Eu falo, fecha o olho e continua. Ué, o tempo de abrir os olhos fechou, agora o tempo de ficar fechado abriu. Pastor, eu não vi nada, eu estava cego, o que eu faço? Fecha os olhos e vá até o final. E eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida, qual é? Até que a morte te separe. Está tudo certo. Quis abrir o olho antes, não, você tem que abrir o olho. Quis abrir o olho depois, não, abre o olho antes. Mas estava, não é à toa que a música do casamento é tan 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 tan, né? Porque assim Deus não tira o teu poder de escolha. Tem gente esperando. Escute, Deus não tira, Ele tem coisas na tua vida que está escondida. Ele tem coisas para você que está escondida atrás de uma decisão sua. Pastor, Ele pode me revelar? Sim, mas a decisão vai ser sua. Existem pessoas que estão esperando Deus fazer algo, quando na verdade Deus está esperando uma escolha, uma decisão sua. Eu preciso tomar decisões na minha vida. Eu preciso tomar decisões espirituais. Eu preciso tomar decisões intelectuais. Eu preciso tomar decisões para o meu corpo. Escute, alimente o teu espírito, transforme a tua mente e faça o seu corpo ser saudável. Andy Murray, alguma coisa assim, um missionário que morreu com 20 e poucos anos. As suas últimas palavras no leito foi o seguinte: Deus me deu uma mensagem a um cavalo. Eu matei o cavalo, o que eu vou fazer com a mensagem? Ele morreu com 20 e poucos anos. Um dos avivalistas que morreu mais cedo. Você só tem esse corpo é a tua casa. Se você não tem estrutura com essa casa, você não vai conseguir terminar o propósito que Deus tem para a tua vida. Pastor, você não está entendendo, é que eu não tenho tempo de cuidar da saúde. Você vai achar tempo para cuidar da doença. Deixa eu te falar uma coisa, Deus não é responsável pela sua saúde, Deus é responsável pela cura. A sua saúde, quem é responsável é você.
Então são coisas que eu preciso escolher, eu preciso decidir o que eu vou fazer na minha vida. Quanto tempo eu vou investir na palavra este ano? Quanto tempo eu vou investir em oração esse ano? Quanto tempo, o que eu quero ler, o que eu quero crescer, o que eu quero decidir na minha vida? Às vezes nós estamos achando que uma virada de uma folhinha, que não é mais folhinha, é coisa antiga, né? Que uma virada de uma data vai trazer um ano novo. Tem gente que acredita que vestir uma roupa branca vai trazer paz. Irmãos, tem coisa que não funciona assim. Eu preciso dar uma resposta para aquilo que Deus fez. Na cruz do Calvário Ele morreu para que eu tivesse vida, mas eu preciso decidir a vida que Ele me deu. Eu preciso abraçar a vida que Ele me deu, uma vida indissolúvel, uma vida indestrutível. Eu tenho a vida de Deus. Existe a vida bios, existe a vida psique, existe a vida zoe. A vida bios é a sua vida física, a vida psique é a sua vida mental. Mas o que morreu com o pecado não foi a vida psique, não foi a vida bios. A que morreu foi a vida zoe, foi a vida espiritual. E quando Jesus veio, Ele veio te dar a vida do próprio Deus. Você tem a vida de Deus dentro de você. Eu gostaria que nós vivêssemos um evangelho prático. Eu gostaria que nós vivêssemos um evangelho funcional, um evangelho que desse resposta para o mundo. Eu gostaria que nós vivêssemos um evangelho, irmãos, que nós pudéssemos dar uma resposta na segunda-feira para a sociedade. Mas parece que o evangelho para nós se tornou um ambiente de embriaguez. A gente vem para a igreja, eu me senti melhor. Eu não estou falando que uma palavra não pode te fazer se sentir melhor, mas às vezes o que vai transformar a tua vida é quando você ficou ruim. Eu saí com tanta raiva daquela mensagem naquele domingo. Eu fiquei com raiva, mas vou mudar agora. Eu não vou ser mais o mesmo. Sabe, parece que a gente vai para o domingo, parece aquele negócio assim, canta duas músicas rápidas, 3 lentas, né? Lembra dos bailes que a gente, foi em baile? Foi não, né? Sabe nem o que é isso? O baile era assim, era tantas músicas rápidas, 2 músicas lentas. Quando acabava as músicas rápidas, a gente olhava para a menina bonita, que a gente ficava olhando, para chamar ela para dançar na música lenta. Parece que a gente está vivendo culto assim, a gente canta 3 rápidas, 2 lentas, a gente melhora, sai aliviado, vou para casa, semana que vem eu volto. Então o que você está fazendo? Estou esperando Jesus voltar, aleluia, glória a Deus. Enquanto isso a gente fica sem ter o que fazer. Esse não é o evangelho é para gerar um impacto na nossa vida. O evangelho é para despertar em nós um propósito que Ele estabeleceu. O evangelho é gerar em você um poder de criatividade para você fazer a diferença na sua geração. O que eu posso fazer? Irmão, aqui dentro, vamos babar, vamos tremer, vamos cair. As irmãs saem parecendo um pinguim no final do culto, toda manchada. Está tudo certo, irmão. Está tudo certo. A irmã chegou tão bonita. Quando saiu, estava tudo escorrendo. Eu já vi umas irmãs e falei, meu Deus, tinha que tirar a foto de um antes e um depois. Não é, Beth? Está tudo certo aqui dentro. A gente chora, treme, pula, entra no ré, no mistério, no show, vai tudo, irmão. Mas na segunda-feira não. Na segunda-feira eu não quero você esquisito. Na segunda-feira eu quero você racional, alinhado, como um bom profissional, como uma boa profissional, como um bom médico, como uma boa professora, como um bom CLT, como uma boa... Opa, eu estou pronto para cumprir minha missão na segunda-feira. O evangelho não está simplesmente me embriagando, gerando um entorpecimento. O evangelho está transformando a minha vida como homem, o evangelho está me transformando como pai, o evangelho está me transformando como esposa. Esse é o evangelho, irmãos. Pastor, eu estou esperando Deus fazer algo na minha vida. Você está sentado ou em pé? Está sentado, né? Que bom. O senhor está falando que Deus não vai fazer. Eu estou falando que de Deus nós somos cooperadores. Nós somos cooperadores de Deus. Isso significa que nós cooperamos com o que Ele está fazendo. É hora de você tomar decisões na sua vida. É hora de nós tomarmos
decisões na nossa vida que vai impactar a nossa casa. Primeiro, que vai impactar a nossa vida. Segundo, que vai impactar a nossa casa, vai impactar as pessoas que estão à nossa volta. Irmãos, nós precisamos entender que a decisão de viver uma transformação é nossa. São decisões, são escolhas. A falta de decisão é um problema, e a decisão errada também é um problema. E como é que eu faço? Você vai acertar muito e vai errar muito. Tome cuidado para não errar nas decisões vitais, que são casamento. São decisões vitais. Então tem coisas, irmãos, não é, pastor, será que eu vou errar? Deixa eu te responder, será não? É certeza. Porque só erra quem está fazendo alguma coisa. Quem não está fazendo nada já é um erro. Só erra quem está fazendo algo, irmãos. Eu quero errar muito, mas eu não quero errar porque eu quero cometer o erro, mas porque eu quero fazer alguma coisa. Eu quero fazer a diferença. Nós somos chamados para sermos cheios do Espírito, mas eu penso que nós precisamos morrer vazio. Eu quero viver cheio, mas quero morrer vazio, depois de ter realizado todas as coisas, depois de ter escrito os livros que eu deveria escrever, depois de eu ter feito o que eu deveria fazer. Eu quero morrer, eu realizei tudo. Sabe uma bexiga que encheu, agora esvaziou? Não é nada, é assim. Então é hora de nós tomarmos decisões na nossa vida. E tem coisas que não estão perdidas e nem ganhas. Tem coisas que está faltando uma decisão nossa. Isso daqui está perdido ou está ganho? Decida encarar. Olhe para o teu casamento e diga: eu vou encarar esse casamento aqui, eu vou viver uma transformação, e você vai ver o milagre de Deus. Decida. Mas a gente às vezes não decide, vai empurrando, vamos ver o que vai dar. Não, eu não vou empurrar, eu não vou viver a vida do Zeca Pagodinho. Você sabe qual que é a vida dele, né? Deixa a vida me levar. Não, você não deixa a vida me levar. Você toma decisões na tua vida, e essas decisões vão te estabelecer em alguns lugares. Essas decisões vão te colocar em outros lugares. Essa semana eu fiquei um tempo pensando, falei: Deus, o que pregar no domingo? Eu passei um tempo, falei: o que falar na primeira mensagem de domingo? Isso subiu ao meu coração sobre o poder de decisão. Eu não vou intervir nas suas decisões. O que você decidir, você vai estar comigo ou vai estar sozinho nessa? O que você decidir. Como é que eu sei se Ele está comigo? Decida baseado em valores, decida baseado em princípios. Decida baseado em valores e em princípios. Não tome decisões baseadas em emoções. Entra para o teu quarto, decida orar. Não faça uma sociedade baseada em necessidade. Não faça uma sociedade baseada em sentimentos. Não se mova porque está ruim, e não fique porque está bom. Eu vou ficar, porque eu tenho uma palavra para ficar. Eu não vou me mover, Deus tem uma palavra para mim. Eu não vou sair desse negócio porque Deus tem uma palavra. Às vezes a gente quer ficar porque está bom, e quer sair porque ficou ruim. Eu vou ficar, porque eu tenho uma palavra de Deus. Então Deus te dá uma palavra, mas você decide andar sobre ela ou não. A escolha é sua. A Bíblia está repleta de coisas assim. Coloco diante de você a vida e a morte, a bênção e a maldição. E Ele dá um conselho, hashtag fica a dica: escolhe a vida. Ele está dizendo: eu coloco diante de você. Ei, o que é que você vai escolher esse ano? Ou será que você está esperando chegar dezembro de 2025 e falar: mais um ano, né? Mais um ano. É hora de nós tomarmos decisões baseadas em valores, em princípios, em fundamentos. É hora de nós, queridos, termos iniciativa. Deus não interviu na decisão. Quando você olha para o povo saindo do Egito, o primeiro desafio do povo saindo do Egito, que significa a nossa saída do mundo, tem o Mar Vermelho, sim ou não? Quando ele sai do Egito, na saída tem o Mar Vermelho, e Moisés não fez nada para que o Mar Vermelho se abrisse. O cajado era a autoridade, o Mar Vermelho se abriu. O que é que significa o Mar Vermelho se abrindo? Significa a nossa salvação, que nós não fazemos nada para ser salvo,
Nós cremos, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, isso é dom de Deus. Isso é Efésios capítulo 2. Você não é salvo pelo que faz. A salvação é uma escolha que você fez crendo no que Jesus passou na cruz do Calvário. Ok, o povo passa pelo Mar Vermelho, que significa o batismo, a nossa salvação, e o povo passa 40 anos no deserto. Quando finda 40 anos, todo aquele processo, o povo para entrar em Canaã, agora eles não têm o Mar Vermelho, mas eles têm um rio, que é o Rio Jordão. O povo que entrou em Canaã não foi o povo que passou pelo Mar Vermelho. O povo que entrou em Canaã foi o povo que passou pelo Jordão. O povo que entrou em Canaã não foi o povo que passou pelo Mar Vermelho. A maioria que passou pelo Mar Vermelho morreu no deserto. Tem gente que foi salvo, mas nunca entrou naquilo que Deus tem para a vida dele. Porque tem gente que pensa que Canaã é o céu. Canaã não é o céu, irmão. Canaã é a plenitude de Cristo. Canaã é a totalidade de Cristo. Só que assim, para abrir o Mar Vermelho, o povo não fez nada. Mas para passar o Jordão, Deus falou: você vai ter que pisar nele. Eu não vou abrir. Eu não abro. Ele só abre se você pisar. Eu não fiz nada para ser salvo, mas para mim entrar nos lugares que Deus tem para a minha vida, eu preciso tomar decisões. Imagine o povo dizendo: eu não vou pisar no rio, nas águas do Rio Jordão. Deus fala também: ele não vai se abrir, você que sabe. Mas se eu tenho Canaã para mim, claro, a Canaã é tua. Tem gente que está pensando que está conquistando. Nós não somos um povo de conquista, irmão. Nós somos um povo de posse. Você não vai encontrar um texto na Bíblia dizendo: entrai e conquistai Canaã. Não tem. Entrai e possuí a terra que eu vos dou como herança. Lembra da Ludmila? Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse. Não é conquista, quem conquistou foi Ele. Ele conquistou a nossa saúde, Ele conquistou. Agora o que nós temos é posse. É posse. Se eu tenho Canaã para mim, tem. Você tem uma terra que mana leite e mel para mim, tem. E aí, pisa no Jordão. Decida pisar no Jordão. Mas eu não sei se eu quero pisar no Jordão. Então você não entra no que eu tenho para você. Deus tem uma empresa para mim, pisa no Jordão. Deus tem um casamento para mim, pisa no Jordão. Deus tem isso para mim, decida, tome uma decisão na sua vida. Deus tem. E o que você está fazendo? Eu estou deitado eternamente em berço esplêndido. Deitado eternamente em berço esplêndido. Tem gente que está assim. Irmãos, tem gente que sonha até às 10 da manhã. Tem gente que acorda às 5 para fazer os sonhos se tornar real. Tem gente que sonha até às 10 da manhã. Está fazendo sonhando. Tem gente que acordou às 5 para realizar os sonhos. Eu preciso entender que o que Deus tem para mim está depois do Jordão. E se eu quero entrar no que Deus tem para mim, eu vou ter que ter coragem de entender: a salvação foi de graça, mas o que Deus tem para mim precisa de escolha, precisa de decisões, precisa de rompimento. Eu quero entrar no que Deus tem para minha vida. Eu vou fazer o que for preciso, mas eu vou viver. Eu vou viver. Eu vou mudar de ambiente, eu vou mudar de mesa, eu vou mudar de amigo, eu vou mudar de que for, mas eu quero tomar as decisões necessárias na minha vida. Você está entendendo isso? Decida, tome decisões na sua vida. As promessas de Deus para você são promessas colaterais, não são promessas unilaterais. Ele está dizendo, Pedro falou: Senhor, se é tu mesmo, eu quero andar sobre as águas. Ele falou: vem. A bola está com quem agora? Jesus, se é tu mesmo, manda eu ir. Jesus falou: sou eu mesmo, então vem. Jesus foi lá, pegou ele no barco e falou: vem, neném. Vem, deixa eu pegar você no colo assim. Não, vem. Ei, você pediu para andar onde eu estou andando.
Tenha coragem de sair de onde você está. Sai daí. Se você sair de onde você está para andar sobre a palavra que eu te dei, eu sou responsável pela palavra que eu te dei, eu sou responsável pelo que eu te falei. Mas escute, você precisa ouvir isso. Mas o fato de você ter uma palavra, escute, irmãos, escute. Eu tenho uma promessa. Quem não tem promessa? Irmão, você sabe o que eu não aguento mais ouvir profeta falando? Não ouço mais, Rogério. Eis que eu tenho uma obra na tua vida, desde o ventre da tua mãe. Fala, irmão, ele tem uma promessa com o mundo inteiro. Não, conta nova para mim, essa nunca. Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Isso daí é chover no molhado, irmão. Me conta outra. O diabo está furioso com a tua vida. Irmão, se você estivesse falando que ele está apaixonado por mim, eu estava preocupado. O diabo está amando você. Peraí, vem cá, irmão, que capeta é esse? Agora que ele está com raiva de você, o diabo está furioso com você. Qual que é a nova? Você queria que o diabo tivesse o quê? Feliz com você? Então tem algumas coisas que não faz o menor sentido. O diabo está tentando destruir a sua vida. Fala a minha, de Jesus, a de Balaão, a de Jacó, a de todo mundo. Pastor, o senhor é incrédulo? Não, eu não sou incrédulo, é que tem coisa que é o redundante, óbvio do lógico. Não faz sentido. Que o diabo está furioso, que ele está dando isso aí, eu sei, irmãos. São respostas que nós precisamos dar. São posicionamentos que nós precisamos ter na nossa vida. Ou você vai decidir pela vida que eu estabeleci, ou você vai acreditar na vida que você nasceu. Ou você vai acreditar na origem, ou você vai ficar preso ao seu passado. Eu não sou o meu passado. Eu não sou o que falaram, eu não sou o que fizeram. Eu sou o que Ele diz que eu sou. Eu tenho o que Ele diz que eu tenho. Eu posso o que Ele diz que eu posso. Então entenda uma coisa. Pedro quer andar sobre as águas. Quero. Vem. Pedro quer viver algo, mas ele precisa decidir se ele vai viver o que Deus tem para a vida dele. Escute, quantos de nós queremos viver algo? Quantos de nós queremos viver algo? A questão é, o que é que você está fazendo por esse algo que você quer viver? O que é que você está fazendo por isso que você quer viver? Você está entendendo a importância das decisões na nossa vida? Precisamos dar uma resposta para aquilo que Deus tem para nós. Eu quero, queridos, que você entenda que Deus está nos chamando para uma nova realidade, para uma nova dimensão. Eu quero que você entenda que este ano pode ser o melhor ano da tua vida. Pastor, o senhor está falando que eu não vou ter problema? Eu não disse isso, irmão. Até porque se você decidir, você já começa a ter problema. Se você decidir pisar em novos territórios, fazer novas coisas, você já vai ter problema. Você não quer ter problema? Morra. E dependendo de onde você for, aí você está com problema. São as realidades. São as realidades. Eu não quero ter problema, morre. Eu não consigo entender esse evangelho. Pastor, ore por mim. Sobre o que você quer que eu ore? Pastor, é uma tribulação no meu emprego, é uma prostituição, é não sei o que, pornografia. Tá, o que você quer que eu faça? Ore, eu quero que Deus me coloque num lugar onde só tem crente. Vou orar para Deus te matar, levar para o céu, lá só tem crente. Pensa, não tem pornografia, não tem nada. Escute, quando Deus quer salvar um ambiente de trevas, Ele coloca você como luz naquele lugar. Quando Deus quer mudar um ambiente de trevas, Ele acende a luz e Ele diz: você é a luz do mundo. Ele está enviando você para lugares para mudar. Mas a gente, esse evangelho meleca nosso, esse evangelho meleca nosso, é um evangelho que não gera desafios, que não gera consciência de transformação. Ele diz: eu coloco diante de ti uma porta aberta. Mas o fato dele abrir uma porta não quer dizer que ele vai empurrar você para entrar, não. Abriu a porta, agora eu entro. Você não arromba a porta, mas depois que a porta abre, você precisa tomar uma decisão.
de entrar. E alguns de vocês nessa noite precisam tomar decisões. Alguns de vocês estão na porta para viver algo que Deus tem para a sua vida, mas não tem tido coragem de tomar a decisão. Essa é a palavra para nós começarmos esse ano. Eu preciso decidir, cara. Eu preciso soltar o que eu estava agarrado. O pastor Juscelio tem uma frase que eu gosto muito: escreva tudo a lápis e segura tudo com a mão aberta. Escreva tudo a lápis. Se precisar apagar, você apaga fácil. Não escreva nada a caneta, não. Escreva a lápis. Vamos caminhando ali na frente. Escreva tudo a lápis. Segure tudo com a mão aberta. Se precisar soltar, já está fácil. Você não está apego a nada. Não tem apego a nada. Preciso soltar. Vou soltar porque Deus está tendo algo. Estou soltando algo aqui porque eu preciso pegar outra coisa. Eu não estou falando sobre superficialidade. Eu não estou falando sobre leviandade. Eu não estou falando sobre casamento. Eu estava tão solto da minha mulher que já soltei. Estou arrumando outra, pastor. É isso que você está falando. Eu não estou falando nada disso. Tem que explicar, irmão, porque tem gente que está esperando. Deus falou comigo. Foi Deus que falou com você, não, irmão. Não, tem que explicar. Tem uma galera, você não sabe o que acontece aqui dentro. Eu já fui responsável por dar palavra aqui, irmão, que eu nunca imaginei que eu tinha liberado. O negócio aqui é doido. Mas que eu liberei um código que colocaram coisa do celular, assim, um código de barra, eles leram e saiu aquilo ali. Eu falo, meu Deus do céu, que criatividade. Então, eu não estou falando sobre ser leviano, eu estou falando sobre entender. Tem coisas que estão incomodando você, tem algumas coisas que já estão desconfortáveis, e você fala, cara, eu estou sentindo, mas eu não consigo. Solte e entre em uma nova medida, entre em uma nova realidade. Pastor, vai doer. O apóstolo Luiz Emílio me deu uma palavra quando a gente mudou para Campinas. Eu tinha acabado de soltar a igreja de Carapicuíba, e nós estávamos numa conferência em Campinas. Ele pôs a mão sobre a minha cabeça e ele disse, Ricardo, você não soltou tudo por nada, você soltou tudo por tudo. Às vezes a gente acha que está soltando tudo por nada. Você não está soltando tudo por nada, você está soltando tudo por tudo. Você solta numa dimensão, e na medida da dimensão que você solta, é na dimensão que você recebe. Quando você solta algo grande é o que você vai viver. Pastor, eu deixei minha cidade, eu deixei tudo. Você não deixou tudo por nada, você deixou tudo por tudo. Eu tenho uma nova medida para você, eu tenho uma nova realidade para você, eu tenho um novo tempo sobre a tua vida. Eu só preciso que você se levante e tome decisões plausíveis na tua vida. Eu só preciso que você tenha coragem de tomar as decisões certas no tempo certo. O que você precisa fazer hoje? O que você precisa decidir hoje? O que você precisa escolher hoje? O que você vai fazer? O que você quer fazer? Eu sinto no meu coração, irmãos, eu percebo no meu coração que essa palavra, ela tem endereço. Ela tem endereço. Ela não é uma palavra, talvez para alguns não faça o menor sentido, mas eu sei que essa palavra faz sentido para algumas coisas, para algumas pessoas aqui. Eu preciso soltar, cara. Pastor, o senhor não sabe, o senhor não está entendendo. Não estou entendendo o que? O senhor não sabe quantos anos da minha vida está envolvida nesse negócio. Deixa eu te contar uma coisa que você também não sabe. Noé se envolveu 100 anos com a arca. Se ele usou no máximo foi 6 meses. Um projeto de 100 anos para 6 meses. Isso não é um bom investimento, né, irmão? O cara gastou 100 anos. A gente investiu 5 anos. Está agarrado. Solta esse trem. Solta. Se Deus mandou soltar, solta. Porque aquilo que você está soltando aqui, você vai viver algo maior aqui. Quando abriu a porta da arca, que ele viu que secou as águas do dilúvio, ele falou, fui. Uma vez Sansão, a Bíblia diz que Sansão pegou uma queixada de jumento. Ele matou 1000 homens com uma queixada de jumento. Irmão, se fosse a gente estava fazendo chaveiro da queixada, a campanha da queixada, a água benzida com a queixada. E se fosse a gente fazia a queixada, colocava na vitrine, essa queixada aqui, ó.
A Bíblia diz que depois que ele ter matado 1000 homens, ele soltou a queixada e falou: ei. Uma vez perguntaram para mim, quando eu saí de Carapicuíba, da igreja que eu pastoreava: e agora, pastor, onde vai ser a sede do seu ministério? Eu falei: aqui. A sede do meu ministério não é um lugar, a sede do meu ministério sou eu. O maior patrimônio que você tem não é um espaço, não é uma estrutura. O maior patrimônio que você tem é você. O bem maior que você tem é você em Cristo Jesus. Porque o que você tem você pode perder, pode ser roubado, pode ser perdido, mas ninguém rouba quem você é. É essa medida que eu preciso entender quem eu sou em Cristo, o que eu posso em Cristo, as realidades que eu tenho em Cristo. Às vezes nós estamos cuidando de tudo que recebemos, mas não estamos cuidando de tudo que somos. Invista em quem você é, descubra quem você é. Você é a imagem e semelhança de Deus. Você é uma expressão, você é uma representação dele na terra. Não é sobre você, não é sobre eu, é sobre ele. Não é sobre você. Deus está me levantando, não está levantando ninguém. Deus está levantando Cristo. Eu não vejo a hora de acabar esse negócio. Deus está levantando Beltrano, não está levantando ninguém. Deus quer levantar ele. Eu não quero mais ministério com nome, eu não quero mais cantor com nome. Eu quero que seja dele, por ele e para ele. Eu quero que ele seja glorificado. É sobre ele. Eu quero só estar com ele, irmão. Quem é o pastor daquela igreja? Quem importa? Mas é importante o nome dele, importante é a glória, a presença que tem naquele lugar. O que é importante, irmão? A Bíblia fala, o apóstolo Paulo fala, nós estamos encerrando. O apóstolo Paulo diz que é um vaso de barro, mas temos um tesouro aqui dentro. Tem um tesouro aqui dentro. Eu já sonhei em ser grande. Eu já sonhei em ser conhecido. Eu já sonhei em ter uma agenda. Eu já sonhei em tudo isso. Hoje tudo que eu quero é a presença dele. Hoje tudo que eu quero Hoje tudo que eu quero é a presença dele. Eu quero fazer muitas coisas, sim. Eu quero tocar muita gente, sim. Mas não é mais sobre ter um ministério grande, uma igreja grande. É só sobre ser apaixonado por ele. Se no final da mensagem você não lembrar o nome do pregador, está tudo certo. Agora, a glória dele, a presença dele. Meu coração está disposto.
sobre tua palavra eu me movo, mesmo que sobre as águas eu creio, e sobre tua palavra eu me movo, mesmo que sobre as águas. O meu coração está disposto a te ouvir e obedecer. Meu coração está disposto a te ouvir e obedecer, seja onde for, eu irei, seja onde for, eu irei, seja onde for, eu irei, eis-me aqui, eis-me aqui, seja onde for, eu irei, seja onde for, eu irei, seja onde for, eu irei, eis-me aqui. Por favor, se coloque de pé. Feche teus olhos. Nós já vamos encerrar, só espere um pouquinho. Riquezas mais insondáveis, os tesouros incomparáveis Feche teus olhos. estão em Cristo, estão em Cristo. As riquezas mais insondáveis, os tesouros incomparáveis estão em Cristo. Ao que eu compararei, por isso eu considero tudo como perda, pois eu vi alguém mais belo, eu vi alguém mais nobre, alguém mais excelente. Por isso eu considero tudo como perda, pois eu vi alguém mais belo, eu vi alguém. Por isso eu considero tudo como perda, pois eu vi alguém mais belo, eu vi alguém mais nobre, alguém mais excelente. Por isso eu considero tudo como perda, pois eu vi alguém mais belo. E Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Cristo, Cristo, e a beleza revelada no Pai é Cristo, Cristo, Cristo é tudo, Cristo é tudo, Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Cristo, Cristo, a beleza revelada, a beleza revelada do Pai é Cristo, é Cristo. Qual a beleza e qual a beleza que existe em ti, que eu
Aleluia. Feche teus olhos e pense nas decisões que você precisa tomar. Pense nas decisões que você precisa tomar. Talvez você já precisa sair daqui decidido hoje. Beleza revelada do Pai. Você sabe o que você tem que fazer. Espírito Santo nos conduz a isso. Espírito Santo, Espírito Santo. Cristo é tudo que Deus pode. Eu oro por um espírito de sabedoria e de revelação. Espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento, Senhor. Eu declaro, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, Espírito Santo, conduza, direcione, traga sabedoria, traga discernimento, Senhor. Oh, Riamacala mandara la macandara la basso, Riande queremassore mandara la bassore re marandara la macandara la basso. Oh, aleluia, aleluia.